Graça e paz, querido. É bom estar com você para mais uma devocional de esperança e vida neste dia. Mas antes de irmos para a nossa meditação bíblica de hoje, eu gostaria de parabenizar você que é professor pelo seu dia e expressar aqui a minha gratidão a todos vocês que dedicam a sua vida ao ensino. A minha oração é para que o Senhor abençoe cada um de vocês, professores, renovando a esperança de vocês, bem como a força de vocês nestes dias em que vivemos. Um feliz Dia dos Professores a todos vocês, queridos. Bom, o nosso texto bíblico para devocional de hoje se encontra no livro de Efésios, no capítulo de número 4, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 6, em que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Glória a Deus, queridos. A partir do capítulo de número 4, que nós lemos aqui juntos, a carta de Paulo aos Efésios assume um caráter de exortação e encorajamento, e assim o segue até o seu capítulo final. Aqui, Paulo, que é apóstolo pela vontade de Deus, como ele diz logo no primeiro capítulo deste livro, suplica aos fiéis em Cristo Jesus que andem de modo correspondente com a vocação recebida por eles. E sem rodeios, Paulo nos lembra então de que somos chamados para andar como Cristo andou. Veja que todas as práticas aqui orientadas e recomendadas pelo apóstolo no versículo de número 2, que dizem com toda humildade, mansidão, longanimidade, o suportar uns aos outros em amor, são características presentes na vida de Cristo Jesus. E estas também foram refletidas na vida de todos aqueles com quem ele se relacionou aqui no seu tempo em que viveu na terra. Paulo ainda insiste conosco que os discípulos de Cristo sejam então esforçados e diligentes em seus relacionamentos. Ou seja, ele está nos exortando a buscar e a preservar a unidade, ou seja, sermos ativos e zelosos nos nossos relacionamentos diários uns com os outros, queridos. E a insistência aqui do apóstolo Paulo para resistirmos às divisões sociais, por assim dizer, é fundamentada no fato de que somos chamados para andar com um Deus que também é único. O fato, meus irmãos, de sermos convidados para a mesma esperança, como disse o apóstolo, nos torna inseparáveis, como Deus Pai, Filho e Espírito são. Foi por isso que Jesus não só orou lá no Evangelho de João, mas também entregou a sua vida e nos deu ainda o seu Espírito Santo para nos ensinar, nos moldar, nos ajustar uns aos outros, queridos, de forma que o nome de Deus seja glorificado em nós por meio dessa unidade. Querido, o Senhor, ele não chama ninguém, ele não vocacionou ninguém para andar sozinho. Nós somos chamados para andar em unidade, em comunhão, suportando uns aos outros em amor, como Paulo diz. Isso significa, queridos, que por amor a você, eu talvez tenha que renunciar a algumas coisas que eu até gostaria na minha vida, simplesmente porque eu sei que isso ou tais práticas poderiam te ofender ou então te escandalizar. Meus irmãos, é muito importante que, como igreja do Senhor Jesus,
nós entendamos que, mesmo que algo seja permitido, isso não nos convence, de alguma forma pode nos levar a perder o vínculo da paz. Paulo vai terminar aqui a sua exortação nesse primeiro parágrafo, dizendo que este único Deus e Pai de todos, ele age por meio de todos e está em todos. Queridos, nós precisamos de muito temor a este respeito, pois essa unidade que o Evangelho de Cristo exige de nós é o testemunho eficaz a respeito de quem Deus é. Portanto, nós devemos, então, nos esforçar diligentemente, como aconselha o apóstolo, para viver de modo digno da vocação que temos em Cristo Jesus de sermos um, para a glória de Deus o Pai. Que você e a sua família tenham um lindo dia, andando com Cristo e em comunhão uns com os outros.